Aleluia! Aplauda Ele porque Ele é bom. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Bom dia! Você está bem? Que bom, que maravilha. Vamos orar? Você pode aproveitar que estamos de pés. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque podemos estar reunidos aqui como família, como corpo de Cristo. Te louvamos. Te pedimos, Deus, fala conosco, ministra os nossos corações. Não nos permita sair desse lugar da mesma forma como chegamos. O que nós te pedimos é que pela Tua palavra sejamos nós afetados, tocados, confrontados, encorajados. Pai, eu sei que neste lugar há pessoas desanimadas. E eu te peço nessa manhã que por meio da ação do Teu Espírito e da Tua palavra, essas pessoas recebam de Ti ânimo, vigor, renovo. Eu sei que nesse lugar há pessoas angustiadas, tomadas por ansiedade. E eu te peço que pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, nessa manhã pessoas sejam tocadas de forma que a paz venha, que a Tua graça envolva cada um. Nós pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então tá, você pode sentar. Fica bem à vontade, que bom que estamos juntos nessa manhã. Quem assistiu o filme Clique? Desse cara aí, do Adam Sandler. Filme de 2006, por aí. Quem assistiu? A maioria assistiu, né? Se você não assistiu, eu quero te encorajar a assistir. Mas esse filme ele tem uma coisa interessante, e talvez eu vou estar chovendo uma olhada aí para você que já assistiu. É o cara que ele vive uma vida bem corrida, e um dia ele vai, acho que comprar um colchão, não sei o que ele vai fazer, ele vai num shopping lá, e ele encontra um inventor doido que tem um controle, e ele pega aquele controle, e aquele controle tem o poder de mudar e de avançar e retroceder a vida dele. E aí ele pega aquele controle e ele começa a viver a vida dele por eventos. Ele começa a, ele tinha um sonho lá de uma promoção, né, de ascender profissionalmente, e ele começa a viver a vida dele procurando esses eventos. E claro, o filme ele é todo um drama, né, muito interessante, porque chega um dado momento que ele começa a pular, a botar a vida para frente, para aqueles eventos que ele julgava mais importante, que era, por exemplo, a ascensão profissional dele. E ele pula para aquele evento. Então você lembra da história? Quando ele chega naquele evento, ele começa a perceber que nesse processo ele perdeu muita coisa. Ele perdeu o crescimento dos filhos, ele perdeu o convívio, ele perdeu a esposa, ele perdeu muita coisa, perdeu a saúde. E é natural, e eu não sei se eu perguntar para você assim, quantos anos você tem, você vai, né? Até a Helena, com 6 anos, ela tem certeza absoluta que ela tem 6 anos. Né? Eu acho que a única pessoa que eu conheço que uma vez esqueceu quantos anos tinha, sou eu. Né? Eu fui fazer uma inscrição uma vez num curso, e estava nervoso, a moça perguntou quantos anos eu tinha, eu não conseguia lembrar quantos anos eu tinha. Né? Eu tive que... eu nasci em 81, comecei a fazer conta. Mas a gente não esquece quantos anos. Mas se eu perguntar para você quantos dias você tem, você vai ter que ficar fazendo conta, multiplicar a sua idade pelos... Né? E não vai dar certo, porque... Então, o que acontece? A gente vai se desenvolvendo na capacidade de contar a vida por eventos, contar a vida por coisas importantes que acontecem, contar a vida por metas. A gente vive a geração do extraordinário. Eu falei aqui do filme Clique, né, que é um filme de 2006, mas tem um outro, e aí ele é um legado da literatura, né, que é As Viagens de Gulliver. Quem já leu algum desses, né, ou já viu o filme, pelo menos, né? Tem o filme lá das Viagens de Gulliver, né?
Mas tem um negócio muito interessante que acontece, que eu não sei se está retratado no filme, mas no livro conta dessa forma, que quando Gulliver ele vai lá naquela cidade dos homens pequenininhos, naquelas ilhas, que tem duas que são rivais, Lilliput, né? Ele chega lá, e aí tem um negócio interessante, que eles pegam um relógio dele, põem numa carroça e levam para o rei. E eles levam aquele relógio para o rei e dizem assim: rei, esse aqui deve ser o Deus dele. Porque tudo que ele faz, ele olha para esse relógio, ele olha para esse utensílio. Só que as viagens de Gulliver foram escritas, sei lá, 1920, alguma coisa, nem sei quando foi, mas é muito antigo. E você imagina que lá, naquele período, o autor das viagens de Gulliver, ele já percebia, e ele faz isso intencionalmente, já percebia que era uma realidade daquele momento, é uma realidade hoje e vai continuar sendo uma realidade. Muitas vezes o relógio é o nosso Deus, é o que nos coordena, nos comanda, nos dirige. E grande parte da vida a gente está contando a vida por eventos. A gente conta a vida por coisas que hão de acontecer. E esse é um problema porque, como eu falei, a gente está sendo ensinado dia após dia na vida do extraordinário. Hoje tudo é o extraordinário, não é? O culto do extraordinário, você precisa ser um empresário extraordinário, um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, uma criança extraordinária. É tudo extraordinário, não é verdade? Só que quando a gente começa a multiplicar essa perspectiva de que tudo precisa ser extraordinário, a gente começa a ver uma realidade que, primeiro, o que é extraordinário passa a ser ordinário, porque se todo mundo aqui for um empresário extraordinário, a norma real aqui, né, porque o ordinário significa justamente aquilo que acontece na norma, no fluxo natural. Então, se todo mundo aqui vive no extraordinário, o extraordinário passa a ser o normal, não é verdade? Só que o extraordinário, ele já é o que a palavra declara exatamente, extraordinário. Não é uma coisa que acontece sempre, mas de forma pontual, essas coisas vão acontecer. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com esse domingo de manhã que a gente está aqui? A gente acha que esse é um problema da pós-modernidade. Essa vida, que se a gente parar para avaliar sinceramente o nosso coração, é uma vida que nos faz contar por eventos. A gente conta anos, meses, eventos. Você conta e eu conto a minha vida por eventos. Os pontos altos da minha vida são marcados por eventos. Só que a gente acha que isso é um mal da pós-modernidade, é um mal de agora. Só que isso não é um mal de agora. Isso é um mal da humanidade. E eu queria convidar você, se você puder, abrir comigo lá no Salmo número 90, está no meio da Bíblia. Se você está com uma Bíblia física, é no meio. Você abre a Bíblia no meio, você vai encontrar os Salmos, aí você vai folhear para lá e para cá, você vai achar o Salmo 90. Se você está com a Bíblia na versão digital, é mais fácil. Mas o Salmo 90, no verso 12, olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 90, verso 12, eu vou ler na versão NVI, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui o salmista está dizendo, e esse Salmo 90 ele é uma oração, tá? Ele é uma oração, ele não é só uma canção, ele se torna uma canção como salmo, mas ele surge de uma oração. Então, o salmista, ele está orando a Deus e dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo justamente que também, naquele tempo, naquele período, eles estavam perdendo a perspectiva dos dias. A realidade eram, meses, eventos, de evento a evento,
de mês a mês, de semana a semana. E se eu fizer uma pergunta para você, você vai concordar comigo que os dias estão passando muito rápidos, não é verdade? A gente, olha, é segunda, piscou e deu sexta. Só que isso vai produzindo na gente uma sensação de que eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas eu não vejo a hora das minhas férias. É um evento. Eu estou aqui, é segunda-feira, mas eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Sextou, né? Não vejo a hora de sextou. É evento. Eu não vejo a hora do sábado. Eu não vejo. E aí a gente começa a viver esse desespero de que eu estou aqui, mas eu não. Aí eu marco uma viagem para novembro. É fevereiro. Eu passo de fevereiro a novembro naquela ânsia para o evento da viagem. Né, para o evento que vai acontecer tal momento, para o evento, aí os pais, né, começam a organizar, não, tal mês é o aniversário do meu filho, aí passa um ano preocupado, juntando, e para o evento do aniversário, e a gente vai vivendo a vida assim. Isso não é algo novo, isso a gente encontra nas Sagradas Escrituras há muito tempo atrás, os homens vivendo por eventos. Só que quando você vive por evento, você não vive, volta lá na nossa foto do Adam Sandler, você não vive o ordinário. O ordinário para nós, ele tomou uma conotação de algo pejorativo, algo ruim. Se alguém chega para você e pergunta, e aí como é que você está? Você diz, estou bem. A pessoa diz, como assim bem? Você não está com a vida corrida? Não, estou bem. Você não está tomando nenhum ansiolítico? Nada assim? Não, estou bem. Tá, mas o que você está fazendo? Como assim? Burnout? Nada? Nenhum? Ansiedadezinha? Não, estou bem. O ordinário, a vida normal, ela virou quase uma coisa outra. Você dizer e você procurar viver uma vida ordinária é quase um pecado hoje. Se você, muito provavelmente numa entrevista de emprego, sentar diante do seu entrevistador e ele perguntar para você quais são as suas aspirações para esse trabalho, e você dizer, não, eu quero ser fiel às minhas responsabilidades, as que forem entregues a mim eu quero entregar, muito provavelmente você não pega essa vaga. Porque o cara que está entrevistando você, ele quer que você seja extraordinário. Ele quer que você vá muito além. Ele quer pedir para você X e você entregar 10X. Não é assim? Essa é a vida que a gente está vivendo. Só que essa não é a vida que a gente está vivendo agora. Essa é a vida que a humanidade propõe a gente a viver. Mas aí vem o salmista e diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio, para que o meu coração alcance sabedoria. E, de novo, eu não estou fazendo uma apologia a não vamos procurar ser melhores, não vamos procurar ser extraordinários, porque às vezes tem esse lance, né? Muitas vezes a pessoa prega contra prosperidade, é porque o cara, ele não consegue prosperar mesmo. O cara prega contra, por exemplo, contra o estudo. Não. Que negócio é esse de academia, de faculdade? Não. É porque o cara, ele não consegue. Então ele prega, ele desconstrói aquilo para ninguém ir lá e ele faz daquilo ali um pecado. Mas não é essa a questão, porque sabe quem escreveu esse salmo? Você sabe quem escreveu esse salmo que está orando e dizendo, Senhor, me ajuda a viver o ordinário, me ajuda a viver o dia após dia? O cara que escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Moisés, se você puxar pela sua memória, foi o cara que com os seus próprios olhos, ele viu as 10 pragas do Egito. Moisés foi o cara que com os seus próprios olhos, ele viu o mar vermelho se abrir. Moisés foi o cara que com seus próprios olhos viu água brotar de uma rocha. Moisés foi o cara com que seus próprios olhos viu uma nuvem pairando sobre o povo que ele caminhava, para que o sol não queimasse eles, e à noite uma coluna de fogo se instalando no deserto de forma extraordinária e sobrenatural. Ele viu essas coisas. Moisés era o cara do extraordinário. Moisés era o cara que chegou lá. Ele viveu coisas que eu e você não vivemos e muito provavelmente não viveremos.
Ou melhor, dizendo, retificando, ele viveu coisas que nós não vivemos e com certeza não viveremos. Ele conduziu mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Pensa num líder extraordinário. Pensa num líder top. Não tem. Na pós-modernidade, aqui no mundo que a gente vive, não tem um sequer que consiga fazer o que ele fez. Ele conduziu 3 milhões de pessoas no deserto sem WhatsApp. Você consegue liderar uma equipe sem WhatsApp hoje? Você consegue liderar uma equipe grande hoje sem e-mail? Não. Ele conseguiu. Ele era o cara extraordinário. Só que esse cara extraordinário, ele diz: Senhor, me ajuda a contar os meus dias, para que eu não perca o meu coração. Não deixe eu contar a minha vida por eventos. Não deixe eu contar a minha vida por grandes milagres. Não deixe eu contar a minha vida por grandes desempenhos. Agora, o que é maravilhoso desse texto é que quando Moisés está orando, ele começa o Salmo, o verso 12, dizendo: ensina-nos. Ele está dizendo, humildemente, Deus me ensina a contar os meus dias. Isso é algo que a gente precisa aprender, não vem de fábrica, não é natural. Se Moisés está orando isso, é porque naturalmente, a gente vai viver uma vida na dinâmica e a gente não vai contar os nossos dias, a gente vai viver por eventos. Você vai sair daqui hoje à noite, hoje pela manhã, muito provavelmente, e vai amanhã ingressar lá na sua jornada de trabalho, já com os olhos na sexta-feira. E aí, nesse inteirinho, você tem 5 dias que às vezes você perde, que você deixa de olhar nos olhos de outras pessoas, que você deixa de perceber o que Deus está fazendo, que você só vai reagindo ao que vai acontecendo. Essa é a grande realidade. E esse é o grande alerta que eu e você temos. Há problema com vivermos extraordinário? Não. O problema é vivermos extraordinário e não termos um coração sábio como ele está orando aqui. Porque ele está orando: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. O problema é a gente só viver o extraordinário, e eu tenho certeza absoluta que você conhece pessoas que buscam e vivem o extraordinário, mas quando você senta para conversar com elas, são, sabe, tolos vestidos com roupas de rei. Não é verdade? Acontece. Porque às vezes se alcança o extraordinário, mas você não alcançou um coração sábio. E aí, como Moisés está orando, dizendo: ensina-nos a viver assim, eu queria, Deus, por sua bondade e misericórdia, Ele nos ensina a contar os nossos dias. E na sua palavra, Deus acaba nos ensinando como a gente pode ter algumas atitudes que vão nos ajudar a contar os nossos dias, a não ficar contando a nossa vida por eventos. Faz sentido isso até aqui? Você está me acompanhando ou você já dormiu lá nos primeiros 10 minutos? Não? Está comigo ainda? Beleza. Bênção. Que bom. Então a primeira coisa que eu queria alertar e que a palavra de Deus vai nos ensinar, ela diz: cuidado com as antecipações. Você não conta os seus dias quando você antecipa a sua vida. Você não consegue contar os seus dias quando a sua vida é uma vida de antecipação. É quando você começa na segunda, como eu falei, pensando já na sexta, no sábado e no domingo. No domingo não, porque o domingo ele antecede a segunda, aí a gente já fica meio magoado, né? Então geralmente os dias para nós é sexta e sábado. Sexta, porque está acabando a semana, e sábado, porque é o dia que eu vou chutar o pau da barraca e vou fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona? Geralmente é assim. Mas quando a gente começa a antecipar a nossa vida, e como eu falei, a gente começa a viver por aquilo que ainda vai acontecer, a gente corre o risco de não contar os nossos dias, de não perceber o que Deus está fazendo, de não perceber que as intervenções que vão acontecendo dia após dia, elas estão nos afetando e elas existem para nos afetar de verdade. E aí eu queria ler pelo menos um texto com você, quando Jesus, ele acaba nos ensinando, e ele diz, está lá em Mateus capítulo 6, no verso 34, Jesus está respondendo
a uma série de preocupações que os discípulos e aquele grupo de pessoas que seguiam ele, aquelas pessoas estavam no coração, uma série de preocupações, do que elas iriam viver, como ia ser, e elas estão ali preocupadas na volta de Jesus, e como é que vai ser? Eles estão antecipando os problemas. Você já conheceu alguém que antecipa problema? Não precisa levantar a mão, né? Eu sei que você já conheceu, ou você é essa pessoa que está sempre não consegue viver os momentos de paz, de alegria, está sempre vivendo as guerras, algumas que ainda nem aconteceram, algumas que ainda vão acontecer. Você está lá batalhando aquela guerra que vai acontecer daqui a meses na sua vida, mas hoje é paz, hoje você está vivendo paz. Não, eu estou lá na guerra que vai acontecer. Quando aquela pessoa, quando isso acontecer, quando eu for demitido, nem tem nada, mas a pessoa já está sendo demitida lá. E acontece, gente, assim, a gente faz isso muito. Aí está lá os discípulos questionando, o que vai ser da gente, como vai ser, como é que a vida vai ser. Aí Jesus responde: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está dando uma orientação que não é para a gente tentar botar na balança e dizer, não, no fundo ele está querendo. Não, ele está dizendo assim, é um exercício de obediência. Quando Jesus está dizendo, não se preocupem com o amanhã, não se ocupem com o amanhã, se ocupem com o hoje, a gente não consegue explicar isso filosoficamente, porque a gente sempre quer saber o porquê. A gente quer saber por que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso para que eu e você venhamos a obedecer essa ordem. É um exercício. É um exercício de nós nos concentrarmos naquilo que nós estamos vivendo hoje. De novo, eu não estou dizendo, e nem Jesus quis dizer isso, que nós temos que viver uma vida inconsequente, sem planejamentos, sem fazer cálculos. Não, não é isso. Mas ele está dizendo que se você vive o amanhã, você não está vivendo os seus desafios de hoje. E aí é onde entra aquilo que você já deve ter presenciado em algumas pessoas e talvez até na sua vida. Você está tão preocupado com o amanhã, em ser um competente no amanhã, que você é um incompetente nas tarefas mais básicas e simples da vida hoje. E quando eu falo incompetente, não se ofenda. Ou se ofenda, como você quiser. Eu tenho crédito com você, a Bíblia diz que é 70 vezes 7 que você tem que me perdoar, então, algum crédito. Mas a grande questão é essa, a gente está tão ocupado de ser bom amanhã, eu estou tão ocupado de ser assim, o CEO da minha empresa, que eu sou um incompetente na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa. Eu estou tão preocupado em ser o cara na igreja, que eu sou um péssimo cristão para o meu vizinho. Eu sou tão preocupado em ser o baita profissional lá, que eu sou um incompetente em todas as minhas relações por fora. Acontece? Não aqui nesse lugar, aqui só tem gente boa, mas em outros lugares acontece isso. E aí Jesus está dizendo, portanto, não se preocupem, não se ocupem com aquilo que ainda vai acontecer, mas ocupem-se com aquilo que vocês têm hoje, porque o texto diz, o amanhã ele traz consigo as suas preocupações. Você terá preocupações amanhã, mas viva os desafios de hoje. O que é interessante é que não acaba aqui, e Tiago escreve, olha o que Tiago escreve a respeito da gente da gente ter cuidado com as antecipações. Olha o que Tiago escreve, diz assim, ouçam agora vocês que dizem, olha só, com riqueza de detalhes, parece que Tiago está aqui e nos conhece, né? Mas ele diz assim, olha, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos há um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Olha só que conversa, gente. Diz assim, você viu a carapuça? Olha o que Tiago está dizendo. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aí verso 14, capítulo 4, depois você lê em casa, para fazer raiva em você mesmo. Aí diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina
que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. O que Tiago está ensinando? Que às vezes a gente faz planos e a gente planeja, e eu acho que isso está nas mãos do homem planejar. A gente pode fazer isso. Mas o problema é que esses planos, eles viram o relógio do Gulliver. Eles viram o nosso Deus. Aí as pessoas nos olham e elas não encontram Deus em nós, elas percebem que o nosso Deus é os planos que temos, é o amanhã, é a cidade, é o dinheiro, é os lugares, são as pessoas que nós conquistaremos. Essa é a realidade. E é isso que Tiago está dizendo: cuidado, não façam isso. Cuidado, que os planos, os projetos, que eles devem acontecer, e de novo, eu não estou incentivando você a não planejar, não seja tolo, planeje, pense, ore, calcule a sua vida, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho o privilégio de atender muitas pessoas. E eu encontro sempre esses extremos. Sempre esses extremos. Eu encontro pessoas frustradas porque não fizeram um plano sequer. E aí não chegam aos objetivos que os outros chegam. Aí elas olham para o lado e dizem: mas eu vejo as famílias todas legais, a minha é um caos. Todo mundo prosperando mas a pessoa não fez um plano. Mas eu encontro pessoas frustradas por isso, mas eu encontro pessoas do outro extremo, que fizeram planos. Eu planejei tudo. Era só Deus vir e dizer o amém. E Ele não disse. Aí a pessoa frustra, magoa. Eu planejei tudo estava certinho, cada detalhe. São extremos. Planejou tanto que Deus era coadjuvante na história. Deus era o cara só que, vai dizer só o amém, porque está tudo feito do jeito da pessoa, nos moldes e na perspectiva da pessoa. Tem nada a ver com Deus. É uma torre de Babel, uma construção da cabeça da pessoa que acha que Deus tem que chegar lá, entrar e apoiar. Não. Então eu encontro pessoas nos aconselhamentos nesses dois extremos. A questão são os extremos. A ideia não é que você não planeje, mas é que você possa, como diz o verso 15 do capítulo 4 de Tiago, ao invés disso deveriam dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, significa a gente dizer que se os meus planos não derem certo, eu não vou magoar, eu não vou bater pé, eu não vou fazer beicinho, eu não vou ficar de mal com o mundo e com Deus. Eu vou dizer: Deus, amém. Obrigado porque o Senhor me livrou. Obrigado porque o Senhor está no controle. Obrigado porque eu sei que eu estou nas tuas mãos. E obrigado porque o Senhor me livrou de entrar num plano ruim, dizendo não. É esse o coração que nós estamos sendo convidados a ter. Mas a gente costuma ficar magoado. Não deu certo, eu queria tanto. E a gente acha que tem bons pensamentos sobre nós, Aí o Senhor vem e diz: não, mas eu tenho bons pensamentos sobre vocês. Eu é que sei os pensamentos que tem sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal. É Deus é que sabe. Mas o primeiro conselho é: cuidado com as antecipações. Você é alguém que antecipa problemas? Você é alguém que antecipa sonhos? Uma coisa é você ter sonhos e uma coisa é você antecipar os sonhos. Eles nem aconteceram ainda e você já está vivendo em função daquilo. E se não acontecer, querido, eu confesso para você que eu tive muitos e muitos e muitos sonhos que não aconteceram. Eu lembro uma vez, eu recém tinha convertido, meu coração ardia, e ainda arde, mas naquele tempo eu não tinha a habilidade de calcular algumas coisas que Deus deu, e meu coração ardendo por evangelizar, Aí eu lembro que eu tinha quando lançaram a Bis, quem já ouviu falar na Bis, moto Bis? Tinha uma motinha, e aí eu tinha aquela motinha, tinha uma recém-lançada, era novinha, aí eu, sei lá como, que eu fiquei sabendo que alguém tinha para vender umas cadeiras, era um
acho que um circo velho, o cara queria vender, eu vou vender minha moto, vou comprar um circo para ir nos lugares evangelizar. E aí eu lembro que eu fui feliz contar para o meu pastor, pastor, eu vou vender minha moto, eu vou comprar, tem um cara que quer vender uma lona, quer vender umas cadeiras, e eu quero para ir para os lugares evangelizar. E ele, cara, pô, que joia. Só que assim, quando eu fui falar com ele, eu já tinha feito o jeito para vender, sabe? Eu já tinha feito contato com o cara que queria vender a lona, já tinha feito quase tudo, né? Era só... Eu só fui contar para ele por protocolo. E aí eu lembro que ele mesmo me responde só uma coisa: como é que você vai carregar esse negócio? Aí eu lembro que ele perguntou, sabe, pensa aquele balde de água fria, diz assim, pô, o cara não é crente, esse pastor. Só que, sabe aquele plano que você vive o sonho, mas você não pensa nos custos daquilo? Aí isso é verdade, como é que eu vou carregar 50 cadeiras, mais um monte de ferro, uma lona, som? Não tem como. Você entendeu? Às vezes Deus faz isso com a gente. Ele impede que nós venhamos a viver sonhos antes de que, se eu tivesse vendido a moto, trocado, feito aquele negócio, aonde eu ia carregar aquilo? Ia ficar guardado numa garagem, porque como é que você vai fazer? Às vezes a gente sonha e já começa a viver o sonho. Mas o sonho é nosso, ele ainda não é algo de Deus. Cuidado com antecipar as situações. Cuidado com isso. O segundo conselho que Deus nos dá para que a gente tenha sabedoria para contar os nossos dias é: seja fiel no ordinário. Seja fiel no ordinário. Nós estamos sempre em busca do extraordinário. Estamos sempre em busca dos eventos. Ah, legal, você tem uma férias marcada para tal dia. Seja fiel ao seu dia a dia até chegar às férias. Olha que a palavra de Deus diz: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqui Jesus está contando uma parábola. Quando um homem distribui riquezas, entrega um pouco de riqueza na mão de cada um. E aí, na mão de um homem que ele entrega, aquele homem vai, e ele pega aquela riqueza e ele multiplica aquela riqueza. E aí Jesus vem e diz para ele: muito bem, você foi fiel no pouco, você soube lidar com isso, então você vai desfrutar da alegria do seu Senhor. Às vezes nós estamos com os olhos no extraordinário, mas nós somos infiéis no ordinário. Estamos com os olhos em uma gerência, mas somos infiéis em sermos operários. Estamos com os olhos numa liderança, mas somos péssimos liderados. Estamos com os olhos em uma formação top, mas sequer lemos um livro, um artigo, sequer dedicamos um tempo à leitura bíblica, que dirá uma leitura acadêmica. Às vezes a gente, com os olhos do extraordinário, a gente é infiel naquilo que nós temos que fazer dia após dia. Queremos ter filhos exemplares. Quanto tempo nós gastamos com eles? Ensinando a respeito do amor, da graça, da bondade de Deus. Quanto tempo? Queremos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Queremos orar e os enfermos serem curados. Queremos chegar nos lugares e falar de Jesus e as pessoas se renderem aos prantos diante de Jesus. Mas quanto tempo você gasta no seu ordinário, no seu dia a dia, orando, você e Deus, conversando, lendo a Bíblia, abrindo seu coração para o Senhor? Quanto tempo nós fazemos isso? A verdade é que raramente fazemos do jeito que deveríamos fazer. Mas queremos o extraordinário. Queremos coisas grandes. Queremos ter uma grande igreja na cidade de Pelotas, relevante, atuante. Mas agora, enquanto somos poucos ainda, o quão fiel a gente está sendo ao ordinário, ao dia após dia, ao cuidado um do outro. Jesus está dizendo isso para aqueles homens: olha, vocês, se forem fiéis no pouco. A gente tem um equívoco que a gente acha que para eu ter muito, eu tenho que ser ousado.
Isso é um pensamento mercadológico. Não é um pensamento da aliança. Não é um pensamento de Deus para mim e para você. Porque ousadia é muito tênue a linha que divide ousadia de inconsequência. E no mundo pós-moderno, a ousadia de hoje está muito mais ligada à inconsequência do que propriamente à ousadia de verdade. Porque a ousadia que a Bíblia se propõe a nos chamar a ter é uma ação fundamentada numa fé, numa crença inabalável. Os pesquisadores dizem que da década de 80 para cá, o nível de crença diminuiu vertiginosamente. Mas olha que coisa interessante. Da década de 80 para cá, o nível de religiões, independente de qual religião, de qual matiz, cresceu vertiginosamente. Como é que pode? Se as religiões crescem e a fé diminui. Isso significa dizer que cada vez mais você encontra pessoas ligadas e apaixonadas pelo extraordinário, mas que não conseguem viver uma vida com Deus, que vivem o rito, mas não vivem o Deus. Porque Deus, Ele se encontra aqui. Amanhã, na tua segunda-feira, você encontra com Deus amanhã, quando você vai para o seu trabalho, já cansado, quando você para diante de um balcão para atender pessoas mal-humoradas, quando você senta no volante do seu carro, do seu ônibus, do seu táxi, do seu Uber, para carregar pessoas que estão por aqui com a vida. Deus está ali, no ordinário, trabalhando no seu coração. Não está aqui no domingo só. Só que a gente perde o ordinário para viver um negócio adiante. A gente não está sendo fiel no dia a dia, gente. Essa é a verdade. A gente não ora como devia, a gente não busca como devia, a gente não faz o que devia fazer. Só que aí a gente quer viver o extraordinário. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Ou você vai viver o extraordinário, mas não vai conseguir fazer como Moisés estava orando. Você vive o extraordinário, mas o seu coração não é um coração sábio. Eu queria deixar como tema de casa, você só lançar assim no Google, vivendo o extraordinário. Eu fiz essa pesquisa. Você não vai ter ideia a quantidade, e bota vídeos. Se você tiver tempo para botar fora, tá? Faça isso. Bota vídeos. Você não vai ver, não tem ideia a quantidade de tolos te ensinando a viver o extraordinário. Gente que está vivendo o extraordinário. Gente que está andando de carrão, top, de jatinho. Mas se para ouvir a pessoa, é um tolo. É um tolo. De novo, eu não estou fazendo apologia contra o extraordinário, contra você ser top, contra você ser um bom profissional, ser alguém próspero, ser um... Não, muito pelo contrário, seja tudo isso. Mas não ignore o dia a dia. É o que Moisés está dizendo. De novo, nenhum de nós aqui viveu o que Moisés viveu. E ele para tudo e diz: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Ok? Por fim, então vamos lá. Cuidado com as antecipações. Seja fiel no ordinário. Seja fiel no pouco, se você quiser viver coisas extraordinárias. E por fim, não esqueça quem é você e quem é Deus. É a única forma que você consegue contar os seus dias. Não esquecendo quem é você e quem é Deus.
A gente tem uma mensagem nos cercando todo o tempo, dizendo, não, você é feito para isso, você é feito para aquilo. E a gente começa a comprar esse pacote. Não, cara, eu sou feito para estar lá no topo. Só que todo mundo sabe que para você ter uma excelente família, você vai sofrer muito por isso, vai brigar muito por isso, vai discutir muito por isso, vai ter muita dor. Para você ser um bom profissional, você vai penar demais. Não é assim? Ou você conhece alguém que é o seguinte, nasceu grande, nasceu top? Ninguém. Agora a grande questão é que a gente tenta sumir com isso e só quer ser o grande. É por isso que eu digo que tem muito tolo vendendo a mensagem do extraordinário. É o cara que quer pular etapa, ele quer que tu só apareça lá do outro lado como grandão. Então aí tu encontra o cara que ele não sabe escrever uma frase inteira, mas ele usa umas palavras diferentonas, assim. Tu vê o cara falando assim, pô, né? Mas você escreve aqui uma frase, 10 palavras tem 11 erros. O que eu quero dizer com isso? A gente esquece quem a gente é e quem Deus é. E aí, olha que é interessante que esse salmo, volta lá aí no salmo para nós, Salmo 90, verso 12. Moisés, ele escreve, pedindo, ele ora para que Deus ensine ele a contar os dias dele, para que o coração dele alcance sabedoria. Mas olha como começa o Salmo 90. Bota lá no verso 1. Do verso 1 ao 6 a gente vai ler. Olha como começa. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem, que passou como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os humanos, estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer, e pela manhã gemina e brota à tarde e murcha, e à tarde murcha e seca. Até aí. Quando Moisés começa o salmo, ele começa dizendo quem somos e quem é Deus. Ele começa dizendo, Senhor, Tu é aquele Deus que é Deus de geração em geração. Tu é aquele Deus que um dia para Ti é como 1000 anos, que para Ti esses 1000 anos são como uma noite, quando você chega cansado em casa e deita na cama, e aí você pega no sono e parece que isso foi uma piscada. Quem já viveu essa experiência? E aí já está na hora de acordar de novo. 1000 anos para Deus é isso. Então Moisés começa dizendo, Deus, Tu és esse Deus. Tu és esse Deus grande, de geração em geração. Tu és esse Deus poderoso. Tu és esse Deus que nos arrasta com a autoridade, como se fosse uma avalanche nos leva. Tu és esse Deus. E nós, quem somos? Nós somos como uma planta que brota de manhã, cresce e à tarde seca e morre. Nós somos como uma brisa passageira. Nós somos esse povo. Nós somos essa gente. As coisas passam assim. Os dias passam assim. Nós somos aqueles que são frágeis de verdade. Então, a gente precisa saber de verdade quem somos e quem é Deus. É a única forma da gente conseguir contar os nossos dias. Porque senão o nosso coração se ensoberbece. Quando a gente começa a ouvir que não, a gente pode ser top, a gente começa a se achar top. Mas aí a gente precisa lembrar, não, mas eu sou como uma planta que nasce e logo ela murcha e morre. E Deus é esse Deus que é de geração em geração. É esse Deus que conhece o meu hoje e conhece o meu fim. É esse Deus que estabeleceu todos os dias da minha existência. É esse Deus que está relacionando comigo. E é esse Deus que me dá a permissão, e não só a permissão, mas me dá a condição necessária
para que eu possa contar os meus dias, para que eu possa viver os meus dias. Você não vai perder se você viver os seus dias, você vai ganhar. Você não vai perder se você gastar mais, gastar um pouquinho mais de combustível e gastar um pouquinho mais, ou consumir um pouquinho mais do seu intervalo do meio-dia para ir até a sua casa e almoçar com a sua família e olhar nos olhos da sua família. Você não vai perder. Você não vai perder se você diminuir um pouquinho as tuas atividades no teu celular e naquele tempo que a dopamina fica consumindo você. Você não vai perder a vida se você diminuir um pouquinho disso e começar a olhar mais para as pessoas. Você não vai perder. Deus, Ele se encarrega de cuidar de você. Você não vai perder a vida se você trabalhar um pouco menos e ter um pouco menos e talvez não vestir com a roupa que você gostaria de vestir. Você não vai morrer por isso. Mas a questão é que você, no final das contas, você vai adquirir um coração sábio. Um coração sábio. Um coração que sabe de verdade para que existe e por que existe. Ou melhor dizendo, que sabe por que existe e para quem existe. Porque nós somos dele. Cuidado em ser um agente do extraordinário que não vive o ordinário. Cuidado com ser alguém, sabe, de alta performance para os de fora, mas um falido aí dentro. Você pode ficar de pé? Feche teus olhos, se você puder. Nessa manhã, coloca a mão no seu coração. Talvez você tenha rejeitado muito do que foi dito aqui. Talvez muito do que foi dito aqui tenha causado estranheza e talvez até uma certa rebeldia dentro de você. Muito provavelmente é porque isso está encontrando um lugar de ofensa em ti. Talvez você é essa pessoa que está com os olhos nas férias, na promoção, no melhor salário, nos melhores amigos, nas melhores condições, e você não está vivendo aquilo que Deus tem cercado você. Talvez o seu ordinário não é perfeito, não seja perfeito. Talvez a sua família hoje não é a família que você quer. O seu trabalho hoje talvez não seja o que você quer. Talvez a igreja que você faz parte hoje não é a igreja que você quer. Mas se você for fiel no hoje, aí sim você vai estar habilitado a viver o que é extraordinário. E não só habilitado para viver o que é extraordinário, mas habilitado para viver o que é extraordinário com um coração sábio. Senhor, nessa manhã nós te pedimos em nome de Jesus, cuida do nosso coração para que recebamos de Ti sabedoria, não nos deixa nos perder. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a nos distrair, Senhor, com as coisas que ainda vão acontecer e deixamos de viver as bênçãos que o Senhor está proporcionando para nós hoje. Nos ajuda a contemplar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nos ajuda a amar a nossa família, amar os nossos amigos, amar as condições que nós temos. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel nisso, para que possamos viver coisas maiores ainda. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem me dado oportunidades extraordinárias de viver o hoje. Eu te louvo porque o Senhor tem sido bom comigo e com essa igreja. E nos tem dado o privilégio de manter o nosso coração em cada dia, em cada oportunidade. Nós te louvamos, Pai.
Eu oro aqui, Senhor, nessa manhã, por aquele que até aqui tem vivido com os olhos sempre no amanhã, sempre no amanhã, sempre no amanhã. Em nome de Jesus, que possa aprender a contar os seus dias. Porque no final das contas nós somos como uma planta que nasce e logo se dissipa, logo morre, logo... Nós somos como essa planta. Enquanto o Senhor é aquele que tem nas tuas mãos todos os dias. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós te louvamos porque o tempo está submisso ao Senhor. Nós te louvamos porque os nossos sonhos e planos estão submissos a Ti, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus nessa manhã. Nos dá um coração que confie que Tu és um Deus que é Deus de geração em geração. Tu és um Deus soberano de eternidade a eternidade. Tu és um Deus que alimenta as aves dos céus e veste os lírios do campo, e esse Deus que cuida de nós. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, só nos ajuda, nos ensina a sermos fiéis naquilo que tem chegado até as nossas mãos. Nos ensina a ser fiel com a nossa família. Nos ensina a ser fiel, Senhor, com o nosso trabalho. Nos ensina a ser fiel com o chamado que o Senhor tem entregue a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ensina a ser fiel com o ordinário, para que então possamos viver aquilo que está além. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.